Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. Caças russos invadem o espaço aéreo da OTAN e 20 mil cubanos lutam contra a Ucrânia. Aviões de caça russos MiG-31. Esses aviões são aviões desenvolvidos, ou melhor, adaptados, né? Porque não é uma versão nova, os MiG foram desenvolvidos todos ainda na era soviética, e os MiG-31, que é a versão mais atual ainda dessa era soviética, dos MiG, eles são adaptados para lançar os mísseis hipersônicos Iskander contra a Ucrânia. Eles têm feito isso. Normalmente são lançados desse tipo de jato. No entanto, eles violaram, claro que foi uma coisa aprovada pelo ditador da Rússia, e violaram o espaço aéreo da Estônia, que era uma antiga república da Cortina de Ferro, sob a tutela da União Soviética. E a Estônia convocou, após essa invasão, o encarregado de negócios da Rússia. Isso aconteceu na data de ontem, 19 de setembro, então ontem também foi essa reunião. E eles entraram no espaço aéreo e ficaram lá por 12 minutos, segundo as informações recebidas. A incursão ocorreu sobre o Golfo da Finlândia, onde a aeronave cruzou o território estoniano sem permissão antes de decolar, porque sempre que há uma passagem, isso é um protocolo internacional, por um outro território, e eles não estão em guerra com a Estônia, mas é uma provocação, antes do avião decolar da sua base, ele pede autorização para onde ele vai passar. Então eles não pediram essa autorização e ele cruzou o território estoniano sem permissão. E as forças de defesa da Estônia confirmaram essa violação. É interessante notar que a Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia 4 vezes apenas este ano. Mas a incursão de hoje, ou melhor, de ontem, né, envolvendo 3 caças entrando no espaço aéreo, é de uma audácia sem precedentes, sem dúvida nenhuma. E acho que é uma invasão, na realidade, na prática é uma invasão, é uma audácia, é uma invasão. Mas como não houve troca de tiros, de projéteis, de lançamento de mísseis, nada assim, não houve bombardeios, assim como aconteceu com os drones na Polônia. Na Polônia, aqueles 19 drones, foi uma surpresa por causa da quantidade, do número grande de drones, né? Mas eles sempre têm violado. 1 ou 2, toda semana, estavam entrando ali e a Polônia limitava-se a protestos. Assim como o Ministério das Relações Exteriores da Estônia fez os seus protestos, né? E acho que enquanto não houver uma posição mais firme contra a Rússia, ela vai continuar fazendo isso, porque ninguém faz nada, o Putin vai ocupando espaço. E o porta-voz da OTAN, ele também disse que a aliança respondeu imediatamente e mandou caças F-35 interceptarem os russos. De fato, eles levantaram um voo e, na realidade, o que a Rússia está testando é o tempo de resposta da OTAN. Então, por exemplo, na Estônia, ela viu que o tempo de resposta é de 12 minutos. Eles ficaram 12 minutos no território. Quando os caças da OTAN começaram a se aproximar, os F-35, ela se retirou. Acho que é uma resposta fraca, na minha opinião, para os russos. Não tinha que derrubar os aviões russos, porque acho que não era o caso, mas tinha que dar uma resposta mais firme, além do que uma nota de protesto. Tinha que armar mais a Ucrânia, né? E o presidente americano não fez nenhum comentário, vamos dizer assim, que reagisse de uma maneira firme, como alguns outros presidentes anteriores o fariam, e parece que ele se esforça para não desagradar o Putin. Enquanto isso, 20 mil cubanos lutam contra a Ucrânia. São 20 mil mercenários cubanos que estão no teatro de operações,
que isso está sendo relatado, que esses cubanos já estão lá, já estão na guerra contra a Ucrânia. Foi feito um relatório para isso, foi discutido inclusive no Congresso dos Estados Unidos da América, que destacou o papel de Cuba no auxílio à Rússia, tanto em combatentes quanto na evasão de sanções. Ela está ajudando a Rússia a contornar as sanções. Mas até seria natural, né, porque ela é um antigo aliado, ainda no tempo da União Soviética, quando Fidel Castro transformou aquela ilha naquele inferno socialista, onde o povo até hoje, muitos não têm nem as necessidades mínimas de sobrevivência atendidas. E Moscou, vocês sabem, as tropas de Moscóvia, né, o nome da primeira república naquela região, continuam sofrendo pesadas perdas de militares, né? E eles estão relutantes em anunciar uma nova mobilização, apesar das pressões que o ditador da Rússia está sofrendo. Então eles estão recorrendo a soldados contratados, incluindo estrangeiros, para preencher as lacunas. A diretoria principal da inteligência da Ucrânia, ela afirma que os serviços de inteligência de Moscou têm viajado o mundo para recrutar combatentes estrangeiros, recrutar mercenários. O deputado americano Mário Dias-Balart, republicano da Flórida, realizou um briefing virtual de segurança nacional com autoridades ucranianas e legisladores americanos. O foco foi a presença alarmante de milhares de soldados do regime cubano lutando ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia e a ameaça que isso representa para a segurança dos Estados Unidos da América e a região. Os representantes da Flórida, Maria Elvira Salazar e Carlos Jiménez, também participaram juntamente com figuras da oposição cubana e autoridades ucranianas, incluindo o conselheiro presidencial para sanções, Vladislav Vlasyuk, o representante da inteligência, Andriy Yusov, e os parlamentares ucranianos Alexander Mereshko e Marian Zablotsky. E ainda um representante da inteligência ucraniana também durante essa reunião, o representante, né, que eu já disse o nome agora, ele afirmou na reunião que cerca de 20 mil cubanos, que eles já tinham essa informação, foram recrutados pela Rússia. E ele diz ainda que 1.000 assinaram contratos formais com a Rússia já bem anteriormente, os primeiros 1.000 entre 2023 e começaram de chegar lá. E agora, a partir de 2024, 2025, esse número aumentou e está nesse número aí de 20 mil agora em 2025. A idade média desses mercenários, segundo ele, é de 35 anos. As autoridades ucranianas apresentaram uma lista de 39 mortes cubanas confirmadas. Eles confirmaram essas porque são mortes que, quando eles avançaram, os corpos foram abandonados e eles viram que eles eram soldados cubanos, conseguiram identificá-los. E também mas eles têm certeza que o número dessas mortes ainda representa um número maior. Esta é uma pequena parte, das mortes dos cubanos. Cada combatente cubano recebe cerca de $2.000 por mês. Yusuf observou que, embora o pagamento seja pequeno, é um argumento poderoso para a população empobrecida de Cuba. Os participantes do briefing também enfatizaram como a Rússia continua a contornar as sanções com o apoio de Cuba, China, Irã e Coreia do Norte. De acordo com os dados de inteligência, microchips e outros componentes essenciais fluem para a indústria de defesa russa por meio destes países que eu acabei de citar. Autoridades afirmaram que 60% dos projetos de artilharia russos vêm da Coreia do Norte, enquanto drones iranianos ainda continuam vindo do Irã e são usados em grandes ataques contra a infraestrutura ucraniana. Eles voltaram a vir do Irã, eles não estavam vindo por causa da destruição da maioria das unidades fabris de montagem do drone Shahed na Rússia. A inteligência ucraniana enfatizou que os combatentes cubanos formam o segundo maior grupo mercenário estrangeiro nas fileiras da Rússia. Também relatou que mercenários cubanos, juntamente com recrutas de estados africanos e outros aliados russos, passam por treinamento na Crimeia, ocupada pela Rússia, antes de serem
enviados para as linhas de frente. O exército russo não tem escassez de recursos humanos. Apesar disso, suas forças especiais têm viajado pelo mundo para recrutar estrangeiros, de acordo com a diretoria principal da inteligência da Ucrânia. Eles afirmam que alguns deles participam de campanhas militares privadas, enquanto outros assinam contratos com as forças armadas da Rússia, ou seja, é um contingente robusto, 20 mil. É maior do que os coreanos mandaram, que mandaram 12 mil, metade são baixas desses 12 mil, mas já veio mais um contingente de 3 mil. Então eles devem estar aproximadamente com 9 mil, mas já deve ter diminuído, que os coreanos também têm sofrido muitas baixas. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Tenho certeza que vocês gostaram. Inscrevam-se. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.